Nos últimos vídeos eu tenho postado mensagens referentes a milagres, a impossível. Essa também não é diferente. Aqui no livro de Lucas, capítulo 1, continua envolvendo a questão do milagre. O milagre ele pode ser gerado dentro da situação do impossível apenas. Senão, não seria milagre. Coisas que só Deus pode fazer. Coisas que o homem jamais imaginou que pudesse surgir, acontecer. Então aqui no livro de Lucas, capítulo 1, fala sobre o nascimento de Jesus, de uma virgem, e fala também sobre o nascimento do João Batista, o seu primo, de uma mulher completamente estéril, a Isabel, e também o Zacarias, o seu esposo. Ambos eram tementes diante do Senhor. Então, essa situação de Lucas envolve a situação do milagre, do nascimento de Jesus, e também do outro milagre, que é em uma outra situação, porque a situação da Maria era uma, e a situação da Isabel era outra. Maria, uma jovem, naquela época as garotas elas eram dadas em casamento muito jovens, variando da idade de 14 a 17 anos. Essa era a faixa etária da idade que a Maria tinha quando o anjo surgiu diante dela dizendo que através dela viria o Salvador do mundo. Deus iria gerar pelo Espírito Santo no ventre dela o Salvador da humanidade. O nome dele seria Jesus Cristo, nome acima de todo nome. Já a questão da Isabel, ela era estéril, sempre teve o desejo de ter filhos, mas nunca teve. Então, a questão do milagre, ele está dentro do giro da roda do impossível. Existe diferença entre milagre e cura divina. Muita gente se atrapalha, muita gente acha que é a mesma coisa e não é. Cura divina é quando Deus ele opera em uma situação a qual os médicos podem fazer. Um exemplo, se alguém vai fazer uma cirurgia nos olhos, essa pessoa tem glaucoma ou catarata e já está agendada a cirurgia. O paciente vai dormir, certo? E no dia seguinte, ele amanhece enxergando, amanhece curado. A cirurgia já estava marcada, mas antes da cirurgia acontecer, Deus operou. Ou seja, Deus operou em cima de algo que os médicos iriam fazer. Estavam credenciados para fazer, mas houve a cura divina, entendeu? Agora, o milagre, ele é restrito unicamente a Deus, porque só Deus pode fazer. O impossível, apenas Deus pode fazer. E graças a Ele mesmo que Ele pode fazer. Não existe nada que Ele não seja poderoso para fazer infinitamente mais do que eu e você possamos pedir, pensar ou sequer imaginar, segundo o poder dEle que opera em nós. Essa passagem está no livro de Efésios, capítulo 3, verso 20. Você pode conferir depois, com bem mais detalhes. Mas essa questão do milagre, Jesus nascendo de uma virgem, João Batista nascendo de um estéril, como em vários relatos da Bíblia acontece. Mulheres que não tinham a possibilidade de poder ser mãe, como o caso da Sara, mulher do Abraão, como a Ana, há tanto tempo clamava por um filho na porta do templo e Deus concedeu. Milagres. Você é um milagre. Eu sou um milagre. O ser humano, a criação, tudo que Deus disse haja é um milagre, porque surgiu do nada. Deus apenas disse e assim houve. Novamente pegando a passagem de Lucas 1,37, quando
o anjo falou para Maria que Jesus, através dela, viria para o mundo para que pudesse ser o salvador da humanidade. Ela mesma se sentiu completamente confusa, porque como uma virgem que não conhece as regras do matrimônio poderia engravidar? Ela ainda estava desposada de José, estava noiva de José. E na cabeça dela deve ter passado com certeza muita coisa. Meu Deus, o que o povo vai falar de mim? O que as pessoas vão dizer? Eu vou aparecer grávida, sem ter conhecido ainda o matrimônio. Mas ela simplesmente resolveu crer e aceitar aquilo que Deus estava concedendo a ela. Caso não tivesse sido ela, caso ela tivesse dito não, teria sido uma outra. Mas ela disse sim, porque ela sempre foi obediente a Deus, sempre foi crente no poder de Deus. Apesar de ser uma camponesa muito simples, jovem demais, nunca tinha conhecido algo daquela grandeza. Então, através do poder do Espírito Santo, foi gerado Jesus no ventre de alguém que ainda não tinha conhecido o casamento. Milagre. Que só Deus pode fazer. A questão de ser gerada uma criança no ventre seco, no ventre estéril de uma mulher que tinha um sonho de ser mãe. Só Deus pode fazer. E o interessante é que a passagem dentro de Lucas fala sobre a visita de Isabel, a visita que Isabel recebeu da própria Maria. Elas eram primas. Maria foi visitar Isabel já grávida. E Isabel, quando recebeu a visita da Maria, também já estava grávida. Do João Batista. João, ele veio preparar o caminho do Senhor, o caminho de Jesus. Tanto é que os dois só se conheceram pessoalmente quando os dois tinham a mesma idade, 30 anos. Eles não brincaram quando eram crianças, não tiveram acesso um ao outro, mas um dia, quando João Batista estava pregando sobre a chegada de Jesus, que vinha salvar a humanidade, João já estava pregando para uma multidão muito grande que cercava ele, que acompanhava ele. A vida dele era para isso, era dobrada diante disso, nesse propósito. Chegou um momento em que ele estava pregando e ao olhar para o horizonte, ele recebeu o presente de ver a salvação. Ele olhou para Jesus se aproximando e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. Aí nesse momento todo mundo se virou e viu Jesus, porque muitas pessoas achavam que o próprio João era o Messias. Deus, ele quer fazer milagres. Se existe alguém interessado em fazer milagres, é Deus. Mas o que ele não tem encontrado no coração das pessoas é fé. Aqui, nesse contexto de Lucas 1, e em vários outros trechos da Bíblia, ao qual ele fez milagres, ele encontrou fé em todos os milagres que ele operou. Conforme seja a fé do que está clamando, do que está pedindo, a fé daquele que está gritando por socorro, da mesma forma, assim como é a fé, será o milagre. Se a fé não for intensa, o milagre não acontece. Porque só os que crerem verão a glória de Deus. Como foi o caso da Isabel, ela cria. Como foi o caso da Maria, com uma surpresa para ela naquela hora, mas ocorreu o milagre da geração do Cristo no ventre dela, porque ela estava crendo no que o anjo estava dizendo. Creia você também em milagres, se você quer experimentar. Leia mais Lucas 1, o capítulo inteiro.
e você vai ver os detalhes com o qual Deus ele trabalha na vida da Isabel e na vida da Maria. Que Deus te abençoe. Creia em milagres, porque para Deus não haverá impossível.